Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Hoje eu vim mostrar pra vocês todas as leituras que eu fiz no mês de junho. O primeiro livro que eu li no mês de junho foi Encanto, da Tricia Rayburn. Esse é o segundo volume da coleção da Sereia, só que eu li o primeiro volume, acho que em 2010, 2011, então eu não lembrava praticamente nada do que tinha acontecido. Os principais detalhes, assim, eu não lembrava. Então foi um pouquinho difícil entrar nesse livro, né, entrar nessa história, demorei um pouquinho, mas eu não queria reler o primeiro livro, então eu fui em frente e fui lembrando aos poucos. Essa coleção é uma fantasia jovem adulto, então tem bastante drama adolescente, tem todas aquelas questões, gosto desse, gosto daquele, meus pais não me entendem, mas também tem drama familiar, com morte e outras coisas. E tem bastante mistério, porque envolve sereias, a mitologia das sereias. Eu comecei a ler essa coleção porque eu queria saber um pouquinho mais, né, porque normalmente não é abordado esse tema em livros. Eu, pelo menos, não conhecia, então me interessei por isso. Só que deixou um pouquinho a desejar, porque não foi muito a fundo nesse tema, né, que eu queria, na verdade, conhecer, então foi meio raso, assim, mas o livro é bem legal. A escrita da Tricia é bem bacana, é bem rápido de ler, bem fluido, assim, né. Aquele livro pra desopilar mesmo e pra intercalar com leituras mais densas. Gostei bastante, dei 4 estrelas, não sei quando e se eu vou ler o terceiro livro, né? Talvez eu leia só pra completar a trilogia e saber o que vai acontecer, mas gostei, até que eu gostei, bem legal. Outra leitura que eu fiz no mês de junho foi Noites Brancas, do Dostoiévski, e ele foi a 4ª leitura do projeto da Isa, do Lido Lendo, que é um projeto para ler Dostoiévski em ordem cronológica. Pra quem não conhece a Isa, eu vou deixar o link do vídeo desse projeto dela aqui no box de descrições. Noites Brancas é bem curtinho e é bem diferente dos livros que a gente já estava lendo do Dostoiévski. Eu gostei mais do que eu gostei dos anteriores que eu tinha lido. Essa história ela vai se passar em poucos dias. Eu não me lembro direito se são 2 ou 3 noites, mas vai ser um cara que anda pela cidade de São Petersburgo e ele é meio sozinho, meio recluso, assim, mas é por opção própria. É daqueles intelectuais meio estranhos, assim, que não tem amigos, não participa da sociedade. E ele mesmo se declara como um sonhador. Então, numa dessas andanças pela noite, ele vai encontrar uma moça chorando. E vai ficar, sei lá, interessado por ela. É meio maluco, né? As coisas que o Dostoiévski escreve, assim, são bem desse estilo, assim. Ele vai olhar pra guria, vai, sei lá, se apaixonar, se interessar e vai começar a seguir a pessoa, assim, bem normal, né? Ah, vi uma pessoa chorando, vou seguir essa pessoa de noite na rua, né? O livro todo é narrado em primeira pessoa por esse protagonista, que a gente não sabe o nome, ele não fala o nome dele, e ele acaba ficando amigo dessa guria e eles começam a conversar e contar a vida um do outro, né? E ele, óbvio, se apaixona por ela, né? Esses encontros acontecem nessas noites, só que essas noites brancas em São Petersburgo, elas acontecem em alguns dias do ano, quando o sol não se põe completamente, então fica claro a maior parte do dia, o dia inteiro, a noite inteira claro. Então essa história vai se passar nessas noites brancas, né? Eles chamam de noites brancas mesmo. E acontecem outras coisas que eu não vou contar aqui, porque senão vai estragar a história, mas assim, é uma história bem diferente das outras que a gente já tinha lido, e fica um pouco nesse romance, essa coisa assim, meio esse amor platônico, né? E uma coisa bem estilo Dostoiévski, amor à primeira vista, né? A pessoa é meio sozinha, meio perdida no mundo, encontra alguém, ai, me apaixonei, né? Então, os livros do Dostoiévski são mais ou menos assim, mas achei bem bacana esse livro. Eu gostei, dei 3 estrelas e meia. Um outro livro que eu li agora em junho foi Andarilhos, do Rodrigo Tavares, publicado pela editora Taverna. Esse livro foi uma grata surpresa pra mim esse ano. Eu vi na internet, li a sinopse, achei a ambientação bem parecida com a ambientação dos livros do Érico Veríssimo, a trilogia O Tempo e o Vento, que eu tanto adoro e que eu tô relendo agora esse ano. Então fiquei muito interessada. Meu namorado, esperto que é, sempre me dá livro que eu gosto, ele sempre acerta, né? Sim. Eu comecei a ler no mesmo dia e li bem rápido porque é um livro muito legal, eu gostei muito. É um livro fino, mas
Gente, amei, amei mesmo, é muito legal. O Rodrigo Tavares, ele é um autor contemporâneo, ele é jovem, é gaúcho, então a minha surpresa foi maior também por causa disso, né? Um autor jovem, contemporâneo, escrevendo sobre um tema que eu só encontrei até agora em histórias de escritores antigos, como Érico Veríssimo, Assis Brasil e outros escritores, né? Que escreviam bastante sobre a história e sobre o regionalismo aqui do Rio Grande do Sul. Então fiquei bem feliz de ter encontrado esse livro. Eu gostei muito da escrita do Rodrigo Tavares e a ambientação, então falou sobre os costumes, o jeito que ele usou a linguagem, né, com bastante gírias regionalistas e gírias mais antigas. Essa história aqui é a história do Pedro Guarani. E o Pedro, ele é um jovem que resolve sair pelo mundo a cavalo e virar um andarilho. No começo a gente não sabe por que ele tomou essa decisão, mas aos poucos na história a gente vai ficar sabendo sobre a vida dele, o que levou ele a virar um andarilho, e a gente vai descobrindo também outras coisas com o decorrer da história. Ele cruza com outros personagens, alguns andarilhos como ele e outros que não são andarilhos também. Então a gente vai descobrindo a cultura, as paisagens, os costumes através dessa história. É bem legal. Do meio pro final aconteceu uma coisa muito legal que eu não estava esperando. O final do livro é muito bom mesmo. E eu me emocionei bastante numa parte do livro e fui pega de surpresa. Fazia muito tempo que eu não chorava lendo um livro, então, sério, eu amei esse livro. Ele ganhou 4,5 estrelas, porque eu adorei mesmo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro para falar um pouquinho mais, com detalhes, né, já que é um tema que eu gosto muito, regionalismo, principalmente gaúcho, e acho que vale a pena. Então. Outro livro que eu li em junho foi Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, do Prem Baba. O Prem Baba, ele é um mestre espiritual. Eu comprei esse livro achando que seria um pouco diferente, mas no fim acabei gostando. Ele fala bastante sobre espiritualidade. O assunto principal do livro é o propósito. O que a gente veio fazer na Terra, o que a gente está fazendo aqui na Terra, qual o nosso propósito. Então ele é todo mais puxado pro lado espiritual, né? De karma e dharma, e o que a gente veio fazer na Terra, né? E como a gente descobre essas coisas, como a gente descobre qual o nosso propósito, a insatisfação que a gente tem com a vida, porque a gente não tá fazendo o que a gente deveria fazer, enfim. São coisas desse tipo. Mas o Prem Baba, ele é psicólogo, então vai falar muitas coisas importantes, muitas coisas muito legais. Eu anotei algumas coisas, marquei algumas coisas aqui no livro, porque achei muito válido. Sobre o nosso comportamento, o comportamento da sociedade, o comportamento da gente perante a sociedade, sabe? E como se desenvolvem essas relações. Então achei bem interessante. Não era o que eu imaginava, mas eu gostei. Então, dei 3,5 estrelas para esse livro, foi uma boa leitura. Em junho, eu li também o 5º livro do projeto da Isa do Lido do Lendo, que é o projeto que eu já falei agora, né? E eu não sei se eu vou conseguir pronunciar direito esse nome, eu vou ter que pegar minha cola aqui. O nome do livro é Nietochka Niesvanova, ou algo parecido com isso. E esse livro foi o que eu mais gostei até agora. Dei 4 estrelas pra ele. O jeito que ele escreve já tinha me conquistado desde o primeiro livro, só que como a gente tá lendo em ordem cronológica, esses primeiros livros meio que foram uma experimentação. Eu não li os outros livros dele, os livros mais famosos, né, que todo mundo adora. Então eu tô bem ansiosa para continuar esse projeto e continuar vendo a evolução do Dostoiévski, porque os temas foram mudando. E esse, ele vai falar sobre amadurecimento e crescimento de uma pessoa. A protagonista, a Nini, né, como a Isa fala, porque a gente não consegue pronunciar o nome dela direito, ela vai contar a vida dela desde que ela tinha uns 8 anos mais ou menos. Então vai contar todo o crescimento e amadurecimento dela até a chegada na vida adulta. E vai falar como era o relacionamento com o pai, vai contar a história do pai, a história da mãe e todas as outras coisas que aconteceram com ela, que eu não vou contar também pra não estragar. Mas o jeito que é escrito, o jeito que ela conta, tem bastante drama, bastante sofrimento, mas também tem bastante amadurecimento, tem um crescimento pessoal da personagem. E ela fala também sobre como ela vê os outros e como ela ama os outros, né? E pessoas diferentes, então tipos de amor diferentes. Eu achei bem legal, gostei, espero gostar dos próximos, né? Espero que melhore também, porque até agora foi o que eu mais gostei, mas dei 4 estrelas. O 6º livro que eu li esse mês foi Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos, da Márcia Tiburi.
E esse livro eu tava com muita vontade de ler, tava bem curiosa e fui com muitas expectativas e acabei me decepcionando. Não é um livro ruim, longe disso, ele é bem interessante e tem várias coisas legais, eu até marquei algumas coisas aqui, só que eu não sei, eu esperava alguma coisa diferente, eu esperava talvez uma coisa mais prática, com exemplos, né, mais práticos, uma coisa meio na linha da Chimamanda, talvez, e não tem isso aqui. Então são vários capítulos e ela vai falar sobre coisas diferentes em cada capítulo, mas eu achei que seria uma coisa um pouco mais objetiva e que fosse mais fácil para os leigos, né? Mas tem algumas coisas mais técnicas. É um livro legal, é um livro que vale a pena ser lido. Eu dei 3 estrelas, mas como eu tava com grandes expectativas, eu me decepcionei por causa disso. Mas é um livro bem legal e eu recomendo. Esse mês eu li só um livro infantil e foi um livro de poemas. O nome é Maluquices Musicais, do autor José Santos. Eu vou deixar a fotinha aqui porque ele era emprestado e eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês. É um livro de poemas infantil sobre música, né? O tema música. E eu achei muito chato, gente. Eu não sei, mas eu adoro livro infantil e eu gosto de livro de poemas, mas esse livro eu achei muito chato. E o meu enteado de 9 anos, que leu esse livro, também achou chato. Então, não é coisa de adulto lendo livro de criança achando chato, sabe? A criança também achou chato. Um dos poemas eu gostei, ele faz um tipo de uma charadinha, sabe? Ele fala algumas características e a gente tem que adivinhar um instrumento musical. Esse foi o que eu achei mais legal. Os outros eu achei bem chatos, assim, não sei, não tem muito atrativo pra criança. Enfim, eu dei 2,5 estrelas pra esse livro. E por fim, o último livro que eu li esse mês foi O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Esse livro tá sendo muito falado, muito hypado e eu tava com muita vontade de ler. Eu ganhei esse livro da Isa, muito obrigada, Isa. Tava todo mundo falando muito bem, então eu tava esperando gostar muito e eu gostei médio. Esse livro aqui, ele é muito importante pra literatura contemporânea, por quê? Porque foi um jovem que escreveu e ele é da periferia, então ele conta as coisas que acontecem realmente com os jovens na periferia, tudo que os jovens passam. Esse livro é um livro de contos, então em cada conto vai ser uma situação totalmente diferente, mas o Giovanni vai falar sobre a favela, sobre os jovens na rua, sobre a relação com as drogas e a relação com os traficantes do morro, violência, preconceito, vai falar sobre várias coisas muito importantes. Então assim, é uma voz que tem que ser escutada. Eu achei bem legal que esse livro teve toda essa repercussão. Porque a gente não tem muitos livros na nossa literatura que falem sobre as minorias, que falem sobre os oprimidos, né? As pessoas que estão na periferia, as pessoas pobres, que sofrem violência todos os dias. Eu já tinha lido coisas parecidas no livro da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, que também são contos e sobre favela e pessoas pobres, mas eu me conectei muito mais com os livros da Conceição Evaristo do que com esse. Eu acredito que seja porque a Conceição Evaristo fala de mulheres adultas, né, o livro que eu li no caso. Nesse livro aqui o Giovanni vai falar sobre jovens e homens, né. Então acredito que tenha sido por isso que eu não me conectei tanto assim com esse livro, mas eu achei bem interessante e vale a leitura pra gente conhecer um pouquinho mais sobre essa outra parte, né, da sociedade, que a gente acaba vendo coisas bem distorcidas nos noticiários, né, na televisão. Nesses contos aqui o Giovanni usa bastante gíria, né, e o modo de falar dos jovens de cada comunidade. Ele pesquisou, então ele viu que tinha diferenças e colocou assim nos personagens. Foi bem legal, só que foi um pouco difícil de entender, porque a maioria das gírias eu não sabia o que era, não conhecia. Primeiro, porque eu moro no Rio Grande do Sul e esse livro se passa no Rio de Janeiro. Só no modo de falar já é totalmente diferente. E segundo, porque são jovens, né? Então eu também já não sou tão jovem assim, não falo tanta gíria como fala a gurizada bem mais jovem que eu. Então eu tive dificuldade de entender e de saber do que eles estavam falando e o que eles queriam dizer. Talvez eu não tenha entendido tanto assim o sentido de cada situação, mas aos poucos eu fui me acostumando e fui entendendo um pouquinho melhor. O Giovanni não escreve só em gírias, ele escreve no português formal também. Diga-se de passagem, o Giovanni escreve muito bem, então eu fiquei interessada em ver talvez um romance ou outras coisas que ele tenha escrito,
porque deu pra ver que esse guri escreve muito bem e vai longe. Então recomendo, dei 3 estrelas, achei bem legal. Então é isso, se vocês gostaram, deixa o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal. Se vocês já leram algum desses livros ou se vocês ficaram com vontade de ler, me chama aqui pra gente conversar um pouquinho. Entra nas redes sociais também, eu posso conversar com vocês pelo Instagram, pelo Facebook. Muito obrigada por ter assistido, desejo a todos vocês infinitas leituras e até o próximo vídeo.